Boa noite. O nosso trabalho é sobre a Lei da Primeira Infância, mas nós também vamos abordar um pouco sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os integrantes são Cássio, Luana, Micaela e Rita. Meu nome é Luana e eu vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre os princípios fundamentais do ECA. O ECA surgiu a partir da necessidade de acabar com os resquícios de autoritarismo do regime militar e ele tinha como objetivo de acabar com o Código de Menores que havia sido elaborado durante a ditadura militar no Brasil. O Código de Menores é uma lei que consagrava a doutrina da situação irregular, possibilitando ao juiz uma adoção de medidas para que fosse restabelecida a situação de normalidade para a criança ou adolescente. Uma importante informação é que no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulamentório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Foi instituído pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Durante o governo de Fernando Collor, o projeto de lei do Estatuto da Criança e do Adolescente é a autoria do Congresso Nacional. O ECA foi estruturado em dois princípios fundamentais. São eles a doutrina da proteção fundamental e o princípio do melhor interesse da criança. A doutrina foi inaugurada no artigo 227 da Constituição e ela fala que os direitos da criança e dos adolescentes devem ser tutelados com absoluta prioridade. A teoria da proteção integral parte da compreensão de que as normas que cuidam das crianças e dos adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Ou seja, assegura não apenas os direitos fundamentais conferidos a todos os cidadãos, mas também aqueles que atentam às especificidades da criança. A doutrina entende ainda que é necessário cuidar da criança não só combatendo as violações, como também promovendo direitos. O princípio do melhor interesse da criança garante que todas as decisões que dizem respeito à criança ou ao adolescente devem levar em conta seu interesse superior. Considera-se melhor interesse da criança aquilo que a justiça acredita ser o melhor para o menor, e não o que os pais acham que seja. Com o advento da Lei 13.058, de 2014, a guarda compartilhada em casos de divórcio e dissolução de união estável torna-se a primeira opção para o judiciário. Assim, em qualquer situação ou problema que envolva crianças, seu princípio assegura que se busque a alternativa mais apta a satisfazer o direito da criança e do adolescente. Meu nome é Rita. Eu vou falar sobre a Lei da Primeira Infância, que é a Lei número 13.257 de 2016, autoria do deputado federal Osmar Terra, sancionada em 8 de março de 2016 pela presidenta da República Dilma Rousseff. E também irei falar sobre o marco da primeira infância. Nós sabemos que existe inúmeras leis. Sabemos, inclusive, que o Brasil tem lei com relação às crianças desde a época da nossa Constituição. O artigo 277 da Constituição Federal nos ensina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o direito da vida, à saúde, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão. Isso desde 1988, quando foi feita a nossa Constituição Federal. Com isso, foi formulando questões acerca de como cuidar das nossas crianças. O marco da primeira infância, na verdade, é uma grande vitória, porque ela começa a fechar uma lacuna entre o que diz respeito à ciência e o que estava na lei, por meio da criação de programas, iniciativas e serviços baseados no desenvolvimento integral de nossas crianças, desde o seu nascimento até os 6 anos de idade. Na ciência, nós sabemos que, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança ele é prioritário de 0 a 6 anos, em função de, inclusive, criar toda a parte aquilo que irá levar para o resto da vida, em termos de um ser humano seguro,
aquilo que ele vai conseguir resolver e não resolver, em função daquilo que lhe foi dado nesse período de 0 a 6 anos. Então, o Marco Zero representou, inclusive, em 2016, quando ela foi sancionada, colocou o Brasil como o primeiro país da América Latina a priorizar esse tipo de trabalho referente a nossas crianças. Boa noite, meu nome é Micaela. Eu vou falar um pouquinho sobre o que diz o Marco Legal. Vou mencionar algumas propostas dessa lei, que é garantir às crianças o direito de brincar, priorizar a qualificação dos profissionais sobre as particularidades da primeira infância, reforçar a importância do atendimento domiciliar, especialmente em condições de vulnerabilidade, pois assim também garante a praticidade de não precisar deslocar os pacientes para outro local, e os cuidados exclusivos, que se a criança estiver com fome, passar mal ou estiver suja, será atendida imediatamente, e a prevenção de doenças, pois ela estará num ambiente familiar e limita o contato com outras pessoas. Também é ampliar a licença paternidade para 20 dias nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã e envolver as crianças de até 6 anos na formatação de políticas públicas. Instituir direitos e responsabilidades iguais entre mães, pais e responsáveis, e prever a atenção especial e proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e também a gestantes em privação de liberdade. O Marco Legal da Primeira Infância é uma lei específica que passou a estabelecer regras, princípios, diretrizes e metas para a proteção integral da criança nesses primeiros anos de vida. Essa fase é uma das mais importantes para o desenvolvimento saudável dessas crianças, refletindo diretamente na vida adulta. O fortalecimento da família é um importante ponto a ser abordado no Marco Legal da Primeira Infância. A lei estabelece, por exemplo, a formação e apoio a mães e pais a fim de que desenvolvam sua capacidade e habilidade enquanto cuidadores. As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de risco com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira infância, assim como as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência, essas terão prioridade nas políticas sociais públicas. As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber orientação e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, considerando a prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos, a consolidação de vínculos afetivos e o estímulo ao desenvolvimento integral da criança. As brincadeiras são uma parte essencial para o desenvolvimento pleno da criança, tanto que isso se tornou um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos da Criança e também pela ONU. Em 1988, a Constituição Federal reafirmou esse direito em seu artigo 227. Em 1990, ele também foi reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, às vezes nós pensamos que brincar é algo de momento ou de um lugar específico, mas na verdade o brincar deve estar na vida da criança o tempo inteiro, por essa ser a sua principal forma de comunicação com o mundo e para que ela possa se desenvolver plenamente. Os espaços de brincar não precisam ser restritos à casa, à escola, à garagem. Esses espaços podem ser expandidos por toda a cidade, pois basta você andar por 1 hora com uma criança que você vai ver que ela passa o tempo inteiro brincando, se distraindo com alguma coisa, sempre descobrindo um mundo novo à sua frente. O brincar ele é essencial, ainda mais quando não há interferência dos adultos e quando não é uma brincadeira dirigida, em si um brincar livre. As brincadeiras dirigidas as brincadeiras que são muito dirigidas acabam comprometendo a essencialidade do brincar, é a liberdade. Quando essa ação parte da criança, traz uma dimensão que é muito importante para o desenvolvimento humano, que é a capacidade de definirmos nossos próprios propósitos e aquilo que nos motiva e que nos faz caminhar ao longo da vida. Mas, infelizmente, as brincadeiras têm estado sob constante ameaça, com o crescimento e o desenvolvimento urbano. Nós podemos avistar lugares cada vez mais violentos,
as crianças ficam dentro de casa, usando celulares, eletrônicos. Os pais se tornaram super protetores, então essas crianças não são como antigamente, que andavam descalço na terra, na grama, que tinham convívio com a natureza. Essas crianças crescem praticamente num convívio antissocial. E isso tem afetado bastante esses princípios fundamentais da brincadeira. Quanto às responsabilidades do governo, bom, os estudos demonstram que o investimento em políticas públicas para a primeira infância é o mais eficaz para reduzir as desigualdades socioeconômicas na idade adulta. Os direitos das crianças são garantidos por meio da Constituição Federal e devem ser uma prioridade do Estado. O direito de acesso às creches e pré-escolas também é garantido constitucionalmente. E a escolaridade na primeira infância tem um grande impacto sobre as competências afetivas, sociais e cognitivas das crianças, visto que é nessa etapa da vida que o cérebro da criança mais se desenvolve, em termos estruturais, e contribui diretamente para o aprendizado. Então, o governo ele tem esse dever de garantir infraestrutura das creches e escolas, tem o dever de garantir saúde, assistência social, garantir também o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e, além disso, o ECA ele vai reforçar que a responsabilidade de proteção integral das crianças e dos adolescentes até os 18 anos são uma responsabilidade da sociedade e do Estado. Aproveitando para puxar nesse assunto, eu queria fazer só uma crítica do ECA, que é uma coisa que o ECA atrapalhou muito, foi no caso da criminalidade. Isso já é estudo comprovado. A criminalidade subiu muito quando o ECA entrou. Por quê? Porque o crime começou a recrutar esses adolescentes, essas crianças, né? Já que eles são imputáveis, não vão cumprir pena. Então começou a ter muito recrutamento de crianças, principalmente em cidades como o Rio de Janeiro, é onde você mais vê. Então o ECA ele deixou essa brecha, já que não vai preso. As crianças estão entrando cada vez mais no crime, sendo recrutadas por esses traficantes.